Que a paz do Senhor possa estar no seu coração. Mais uma vez, mais uma noite, nós estamos reunidos como igreja, não juntos, mas que possamos ser igreja dentro da igreja e que possamos ser igreja fora da igreja e que possamos continuar sendo igreja dentro das casas, com as nossas famílias. Que possamos valorizar esse tempo, priorizar a palavra de Deus em nossas vidas. O desejo do meu coração é que este culto que vamos iniciar possa nos aquecer um pouco mais, nos fazer entender melhor a cada dia que se passa quem é Deus, quem sou eu e quem é você. E o que é ser igreja de Jesus na terra. Nessa abertura de culto, eu quero contar uma história de um autor desconhecido. Fiz algumas adaptações para trazer para a nossa realidade hoje. Essa história relata a vida de um homem que morava no deserto e que tinha 4 filhos. Querendo que os seus filhos aprendessem uma lição valiosa, enviou os 4 para uma terra bem distante, onde tinha muitas árvores. Mas ele os enviou em diferente época do ano. O primeiro, ele enviou no inverno. O segundo foi na primavera. O terceiro foi no verão. E o mais novo, o quarto, foi no outono. E quando o último filho voltou, o pai se reuniu e pediu que eles relatassem tudo o que tinham visto. O primeiro filho, que viajou no inverno, disse que as árvores, elas eram feias, meio curvadas, sem nenhum atrativo. O segundo filho, porém, que viajou na primavera, discordou e disse que, na verdade, as árvores, elas eram muito verdes, cheias de brotinhos, parecendo ter assim um bom futuro. E o terceiro filho, que viajou no verão, disse que eles estavam errados, porque elas estavam repletas de flores e com um aroma incrível, uma aparência assim maravilhosa. Já o mais novo, o que viajou no outono, discordou de todos e disse que as árvores, elas estavam tão cheias de frutos que até se curvava assim com o peso, passando a imagem de algo assim cheio de vida, algo substancial. Aquele pai então explicou aos seus filhos adolescentes que todos estavam certos. Na verdade, eles viram as mesmas árvores, porém em estação diferente daquele mesmo ano. Uma árvore que obedece criteriosamente às 4 estações do ano, ela se torna uma boa árvore frutífera, mesmo que na época do inverno ela fique sem folha, fique sem flores, fique sem fruto, fica seca e sem atrativo algum. Porém, ela continua sendo a mesma árvore. A mesma árvore que na primavera estava verde, cheia de brotinhos e parecendo ter um futuro bom. A mesma árvore que no verão estava repleta de flores, com um aroma incrível e com uma aparência assim maravilhosa. A mesma árvore que no outono estava cheia de frutos, que até se curvava com o peso daqueles frutos.
como igreja de Jesus aqui na terra, não podemos de forma alguma ser árvore frutífera de apenas uma estação do ano. Não tem como. Não se pode pular etapas. Ela precisa ser a mesma árvore nas 4 estações. Precisamos passar pelas 4 estações, cumprir o ciclo completo. E isso nos torna uma árvore forte e produtiva. No livro de João, capítulo 15, o versículo 16, não precisa abrir a sua Bíblia, está escrito assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e para darem frutos. Jesus estava dizendo, seja uma árvore frutífera de 4 estações, ou seja, nas 4 estações. Esforcem-se todos para passar pelas 4 estações. Não morra em uma delas. Não desfaleça. Não desanime. Não desista. Não volte para trás. Só assim o fruto de vocês permanece, e se isso acontecer, o Pai que está nos céus, Ele concederá a você, concederá a nós o que pedimos em nome dEle. Eu faço uma pergunta para você. Em qual estação do ano você está vivendo hoje? Em qual? Primavera? Verão, outono ou inverno? Não importa em qual estação você está vivendo hoje. As pessoas que vão até você pedir socorro, o que elas vão encontrar? Pense. As pessoas que estando no escuro, quando elas olharem para vocês, o que elas verão? A luz de Jesus? Ou você vai dizer assim, não, eu estou agora no inverno, eu estou seca, eu não tenho como refletir a luz de Jesus. Só existe uma maneira de sermos árvores frutíferas. Só existe uma maneira. Nós estarmos ligados verdadeiramente na videira chamada Jesus Cristo. Que esta palavra, que este culto de hoje, desta noite, ele possa fazer com que você entenda que nós não podemos ser árvore frutífera só na estação boa, o que achamos que é a estação boa. Mas a verdade é que todas as estações, elas são boas, são criadas por Deus e se faz necessário. Cada uma tem o seu trabalhar numa árvore, para que o resultado daquela árvore seja ter seus frutos pendurados ali como alimento. Amém? Quero convidar você a orar. Oremos. Senhor, nesta noite, nós estamos, Senhor, reunidos como igreja nesse formato, Senhor. O formato de uma igreja, cada um em sua casa. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos sentir a tua presença. Nós estamos aqui porque nós cremos em Ti, independente das circunstâncias, Senhor, que estamos vivendo nesta época, nesse tempo. Mas que, Senhor, nós possamos, ó Deus, estar firmados em Ti. Que nós possamos, Senhor, estar firmado na videira verdadeira.
para que essa seiva possa atravessar sobre os nossos, Senhor, e passar sobre cada um de nós, e nós possamos, Senhor, dar as folhas, as flores, os frutos, e que esse fruto possa permanecer, Pai. Senhor, que nesta noite nós possamos ser enriquecidos por Ti, através do conhecimento da Tua palavra que nos alimenta. Que nesta noite, Senhor bendito, o Teu poder possa ser derramado em nossas vidas, a Tua misericórdia, a Tua graça, que o Teu perdão, Senhor, possa passar sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Senhor, nesta noite nós estamos, Senhor, reunidos como igreja para oferecer a Ti, Senhor, o nosso culto racional e abrir, Senhor, os nossos corações para que, Senhor, a Tua palavra ela possa entrar, para que ela possa, Senhor, surtir o efeito, Pai. Crendo, Senhor, nesse acontecimento, crendo, Senhor, nisso que pode acontecer, Senhor. Pessoas, Senhor, serem alimentadas, ser alegradas, ser fortalecida, Pai. Nós te agradecemos agora, em nome de Jesus, o Teu Filho, Pai. Receba o nosso culto. Senhor, nós vamos cantar. Nós vamos, Senhor bendito, oferecer a Ti o nosso louvor, Senhor. Receba, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Com minha voz
todos vós. É muito bom poder estar aqui nesta data e falar da palavra e compartilhar com a igreja. Por mais que nós não possamos estar juntos fisicamente, mas saber que em espírito todos nós estamos juntos, isso é muito bom. É muito bom e o Senhor tem colocado uma chama dentro do nosso coração e eu queria compartilhar com a igreja na data de hoje. Quero te convidar a você aí em casa, pegar a sua Bíblia, tomar o seu assento, né? Juntar a sua família e que nesse instante nós possamos ler as Escrituras e meditar dentro dela, diante de tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Porque eu sei que esse tempo é um tempo especial, é um tempo que Deus ele tem tratado e moldado-nos de uma forma diferente, uma forma que nós não esperávamos, mas Ele tem feito isso. Isso tem sido uma grande oportunidade da parte de Deus para mim e para você. Então eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia e abrisse comigo na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que encontra-se em Corinto, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo número 1, é o texto onde nós vamos compartilhar essa data, nós vamos falar essa data e eu peço que o seu coração esteja tranquilo. Eu sei que você passou um dia inteiro já e você teve seus momentos com o Senhor e os seus momentos particulares, mas esse é um momento especial, um momento a qual eu, você, nós, igreja, família, nós voltamos todas as coisas para a presença de Deus. Então torne esse momento especial aí, dentro da sua casa, assim como tornarei esse momento tão especial dentro da minha também. Quero te convidar assim. A palavra do Senhor diz desta forma: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aquele que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Esse é o texto que nós vamos falar nessa data e é um texto que tem ardido dentro do meu coração, é uma mensagem que tem ardido de uma forma grandiosa dentro do meu coração. É um momento a qual o apóstolo ele faz uma saudação à igreja e ele direciona esta mensagem a uma igreja em específico, a uma igreja em especial, a uma igreja certa. Ele tinha um destino, ele tinha um alvo a ser alcançado e o alvo é exatamente esse alvo que eu queria compartilhar com você esta data. Ele diz assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E a primeira coisa que eu queria dizer aqui é exatamente isso. Quando Paulo ele se apresenta de uma forma muito interessante. Paulo lhe diz assim: eu, chamado para ser apóstolo. Ele tinha convicção daquilo a qual Deus o chamou. O seu chamado aqui terreno, aquilo que ele deveria ser aqui. Conhecido diante dos homens, conhecido diante das pessoas. Ele diz assim: chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. E observe que ele diz assim: pela vontade de Deus. E é um ponto muito interessante quando o apóstolo diz que ele foi chamado, ele não foi chamado pela sua própria vontade, ele não foi chamado porque ele era agradável, ele não foi chamado porque ele falava bem, ele não foi chamado nem mesmo pelo conhecimento a qual ele adquiriu em toda a sua formação. E quando nós lemos a respeito do apóstolo Paulo, nós sabemos quem ele é quando mencionamos a questão de conhecimento. Semanas atrás, com um projeto com os adolescentes, nós
fomos falando, sábado após sábado, a respeito de homens que tiveram um encontro com Deus, homens que tiveram a sua vida transformada por um encontro com Deus. E um desses homens foi exatamente Paulo, e eu me lembro muito bem quando nosso irmão João, ele falou a respeito de Paulo, né? Ele exemplificou e ele testificou muito bem a respeito do conhecimento a qual esse homem adquiriu. Nós vemos Paulo ousando dizer coisas extraordinárias, porque ele carregava um conhecimento muito grande dentro dele. Mas quando eu analiso esse texto, eu vejo que ele coloca exatamente dessa forma: apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E ele não faz menção de nenhum mérito ou conhecimento ou talento a qual existia dentro dele, mas pelo contrário, ele diz exatamente isso: eu fui chamado pela vontade de Deus. Quem me chamou foi o próprio Deus, e ele tinha convicção que ele havia sido chamado por Deus. Isso é uma coisa muito importante e precisa estar dentro de mim, precisa estar dentro de você. Nos últimos dias a qual nós temos vivido, nós precisamos ter essa certeza de quem é que foi aquele que nos chamou, porque é e por quem nós estamos aqui. E se nós tivermos essa convicção dentro de nós, eu quero que você entenda exatamente isso. Tenha certeza, a sua caminhada cristã, ela não vai ser comum, ela não vai ser normal, ela vai ser assim como esses homens. Mas prossigamos. Ele diz assim: eu escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes. Ele diz assim: eu e Sóstenes, nós dois juntos aqui, nós estamos aqui e eu gostaria de escrever essa carta a vocês. Eu gostaria de enviar esta carta. Eu gostaria de enviar uma mensagem a vocês que estão aí. E essa mensagem, ela alcança a minha vida e ela alcança a sua vida. Essa mensagem, na data de hoje, ela adentra dentro do lar de cada irmão, ela adentra no lar de cada um dessa igreja e todos aqueles que estarão assistindo esta mensagem. E a mensagem que entra dentro de cada lar é exatamente esta. Ele diz assim: aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos em toda parte que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu paro exatamente aqui para conversar com você, para ter esse diálogo com você e a gente analisar o que é que Paulo e o irmão Sóstenes estão enviando para mim e para você, para que essa data fôssemos alcançados e moldados a compreender exatamente isso. Ele diz assim: aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Então eu entendo que Paulo e Sóstenes, eles estão enviando uma carta a um povo específico, a um povo que foi santificado por meio de Cristo Jesus. Através da pessoa de Cristo, através da entrega de Cristo, através da morte de Cristo Jesus, esse povo tornou-se um povo santificado, um povo separado para o Senhor. E ele diz assim: foram chamados por Deus para ser seu povo santo. E eu coloco uma vírgula aqui, porque da mesma forma qual Paulo ele se apresenta, Paulo agora ele apresenta um povo, ele apresenta uma igreja, ele apresenta um grupo, um número, e ele intitula eles exatamente dessa forma: um povo chamado por Deus para ser seu povo santo, junto com todos, em que por toda parte
invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio isso, meu irmão, eu consigo compreender o que Paulo está falando. Ele está dizendo assim: ei você aí na sua casa, ei você aí no seu quarto, ei você aí atrás dessa câmera, atrás dessa tela, atrás desse monitor, você que está assistindo esta mensagem, você que está com seus joelhos dobrados, você que está com a Sagrada Escritura em suas mãos. Você não é uma pessoa qualquer, você não é alguém qualquer. Você é exatamente esse a qual ele faz menção e ele intitula como exatamente esse: aqueles que foram chamados por Deus para ser seu povo santo. Um povo santo. E o que Paulo está dizendo para mim e para você, exatamente nesta carta, através desta carta, ele está dizendo assim: ei, o Senhor está falando, e nesses últimos dias Deus está falando com este povo santo, esse povo separado, esse povo que foi chamado para ser santo. É esse povo que o Senhor está procurando. É com esse povo que Deus está falando esta data. Junto com todos em que por toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse instante, a pergunta a ser feita é exatamente essa: você é este povo? Você faz parte desse povo? Você compreendeu o que é que Deus está falando através da vida do apóstolo Paulo e através da vida do irmão Sóstenes? Você é este povo. Porque Deus, nesse exato instante, Ele está falando com um povo separado. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei aquilo que falaram para você. De repente, no decorrer da sua caminhada, disseram isso para você. Porque Deus te chamou para ser isso. Ó, você vai ser um levita, você vai cantar, você vai adorar. Não, eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para orar. Eu fui chamado. Mas existe uma coisa muito especial dentro desse texto. O verso de número 9, do capítulo de número 1 ainda, do mesmo livro, diz assim: Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Existe algo muito importante dentro desta carta. Ele está dizendo que Deus está falando com um povo santo, chamado e separado por Deus para ser santo. E veja que o verso número 9 ele diz assim, que esse mesmo povo ele convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então existe um povo chamado a ser santo e ter comunhão com o Filho de Deus. Meu irmão, você foi chamado para ser santo e ter comunhão com o Filho de Deus. É para isso que Deus chamou a cada um de nós. O chamado mais especial, o chamado mais importante de Deus para mim e para você é exatamente esse. Igreja, não importa o que você faz, não importa o talento terreno que você possa ter, mas o maior chamado em minha vida e em sua vida é exatamente esse: chamados a ser santo e ter comunhão com o Filho de Deus. Nós fomos chamados a ser santos e ter comunhão com o Filho de Deus, e é isso que nós precisamos buscar. E sabe de uma coisa? Esses últimos tempos têm me preocupado de uma forma grandiosa e quando nós analisamos a sociedade, e eu não estou falando da sociedade no comum, num todo, todas as pessoas, aí eu estou dizendo, e eu queria trazer para um perímetro bem menor, eu digo a sociedade evangélica, cristã. Veja, porque
eu continuo trabalhando, a empresa onde nós prestamos serviços, ela trabalha no ramo de energia elétrica, então ela automaticamente ela não pode estar cessando as suas atividades. E devido a isso nós continuamos a trabalhar. E nós temos contato com algumas pessoas. As pessoas, por mais que elas estejam tomando as suas precauções, e nós também as nossas precauções, nós continuamos tendo contato com elas. E estava eu conversando com o pastor Carlos. Alguns dos irmãos conhecem o pastor Carlos e ele falava comigo uma coisa muito importante. Ele falava assim: Francisco, nós nos conhecemos há muito tempo, temos uma boa liberdade para conversar assim. E ele disse: Francisco, eu tenho me preocupado, eu tenho orado, os meus joelhos têm se dobrado e eu tenho chorado muito pela igreja de Cristo. E eu falei assim: o que tem acontecido, pastor? O que tem levado o pastor a fazer esse tipo de coisa? E ele me dizia assim: tenho conversado com alguns irmãos e boa parte deles são líderes dentro da igreja, são homens e mulheres de ministério, terreno, e por mais louco que isso pareça, boa parte deles tem deixado o evangelho, tem deixado de lado. Ele me disse que algo que espantou ele foi que há dias atrás ele conversava com um pastor, e esse pastor dizia para ele que estava pensando em fechar a sua igreja. Meu irmão, minha irmã, o que nos preocupa não é a questão dele fechar a igreja por uma dificuldade financeira, devido à situação, devido a tudo a isso que a igreja em si está vivendo. Porque é um momento a qual o conforto ele chega e é uma coisa muito perigosa. Quando eu e você, nós estamos muito confortáveis, a gente começa a esquecer de certo tipo de coisa. Existem coisas que começam a ficar de lado e isso é preocupante. E foi isso que preocupou esse pastor, o pastor Carlos. E ele dizia que esse pastor, amigo dele, estava pensando em fechar as portas da igreja. E como disse, não era pela dificuldade financeira, mas ele disse que a questão de fechar é porque ele começou a fazer coisas que há muito tempo ele não conseguia fazer. E as suas palavras foi que a igreja estava demandando muito tempo dele e devido a isso, ele não tinha possibilidade. E agora, com a pandemia, e ter com que cada um estar dentro da sua própria casa, e o contato ter sido restrito, e as atividades reduzidas e adaptadas, ele disse que a sua vida ficou muito fácil. E sabe de uma coisa? Ele percebeu que ele havia perdido muito tempo ali dentro. E agora ele queria viver um pouco para ele. Meu irmão, minha irmã, pastores, líderes, você que tem alguma atividade dentro da igreja, e você que acha que não tem, mas eu quero que você saiba que você tem sim, você tem uma importância muito grande. Existe uma coisa muito importante a prestarmos atenção dentro de tudo isso. Pessoas estão deixando a vocação de Cristo em suas vidas, trocando isso pelo conforto do lar, trocando isso por esse momento, que é um momento passageiro como qualquer outro momento, mas é um momento onde Deus está forjando a sua igreja, Deus está lapidando a sua igreja, Deus está trabalhando a sua igreja e tem nos dado uma oportunidade de aprender. É onde a igreja de Cristo será tratada de tal maneira, a ponto de ver realmente aonde o nosso coração está, aonde o meu coração e o seu coração está. Mas o duro de tudo isso é que quando ele dizia essas palavras, as lágrimas desciam nos seus olhos e eu pude ver a aflição do pastor Carlos.
de ver um compatriota na fé, um irmão na fé, deixando todas as coisas de Deus, porque percebeu que aos seus olhos ele estava perdendo tempo. Deus te chamou, meu irmão. Deus escolheu a cada um de nós para estarmos aqui. E eu me pego a pensar como tem estado a sua vida, como tem estado o seu dia, o que é que você tem feito, como você tem vivido. Será que você não tem trocado este chamado, você não tem trocado esta vocação de Deus para com a sua vida? Pelos prazeres do dia a dia, pelos prazeres do nosso lar? Sabe de uma coisa? Existe algo que precisa acontecer dentro de mim, dentro de você nesses últimos dias. E eu me lembro muito bem que há um período atrás o Senhor nos deu a oportunidade e nós falávamos a respeito desta comunhão, nós falávamos a respeito dessa intimidade, dessa proximidade com Deus. E quando nós podíamos olhar para a igreja e dali nós conseguíamos enxergar os rostinhos e os olhos brilhando e conseguir entender que os corações estavam queimando pelo prazer, pelo desejo de estar na presença de Deus. Meu irmão, eu quero te perguntar exatamente isso. Faz uma análise aí nos seus dias, esse período ao qual você tem estado em casa, esse período ao qual você não tem frequentado a igreja Paredes, a igreja templo, a igreja local. Sabe por quê? Nós nos prendemos, nós nos fechamos dentro disso, a ponto de pensar que a igreja em si, ela é somente aquela instituição, paredes e uma placa determinando a denominação. Quando Paulo e Sóstenes escrevem essa carta, ele diz assim: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com o meu irmão Sóstenes, à igreja de Deus. Ele diz: eu escrevo a igreja de Deus, a igreja do Senhor é a qual ele está escrevendo. Ele não está escrevendo para uma denominação, ele não está escrevendo para uma placa, para um nome organizacional, ele está escrevendo para a igreja, para todos aqueles que buscam o Senhor em toda parte. Então a questão é exatamente essa: o que você tem feito nesses últimos dias? Você tem sido essa igreja que busca o Senhor em toda parte? Você tem sido essa igreja que clama pelo Senhor, essa igreja que arde pelo desejo de estar com o Senhor? Ou seu coração tem deixado de arder? Ou o dia a dia tem soterrado esse sentimento dentro de você? Me lembro muito bem que há tempos atrás nós congregávamos os adolescentes e os jovens, e ali nós cantávamos, nós gritávamos e dizíamos assim: deixa queimar, deixa queimar. E a minha pergunta hoje para você, minha pergunta para você adolescente, minha pergunta para você jovem, minha pergunta para você meu irmão, minha pergunta para você minha irmã, é exatamente essa: como tem andado o seu coração? O seu coração tem queimado por estar com o Senhor? Você tem desejado o Senhor ou você tem abandonado o Senhor? Assim como esse homem. E a preocupação de Paulo foi exatamente essa: fazer menção do chamado de Deus para a vida daquele povo, para aquela igreja. Ele saúda eles, ele diz assim: é exatamente isso, é com vocês que o Senhor está falando, é para com vocês que o Senhor está enviando esta carta. E a preocupação de Deus é exatamente essa: aonde está a igreja que busca o Senhor? A igreja que foi chamada por Deus para ser santa e para ter comunhão com o Filho de Deus.
Com quem tem sido a sua comunhão? Aonde você tem entregue o seu tempo? Qual tem sido o seu período com Deus? Deus chamou uma igreja santa e uma igreja que tem comunhão com o Filho de Deus. Não existe vida cristã sem santidade, sem comunhão com o Filho de Deus. Não existe evangelho sem comunhão com o Filho de Deus e sem ser santo. Nós não podemos viver esses dias achando que tudo vai passar e quando passar, beleza, nós tomamos de volta aonde nós paramos lá atrás. Meu irmão, eu quero que você se atente a isso. E eu quero que você se apegue às Sagradas Escrituras, se dobre diante dela, se renda diante dela. Assim como alguns jovens a qual nós conhecemos e tem enchido nosso coração de alegria. Quando as madrugadas, as mensagens chegam aí, e eles dizem exatamente isso. Francisco, Silvana, eu e eles oramos. Agora nós vamos repousar. Agora nós vamos dormir. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que é isso, minha irmã? Essa é a igreja a qual Deus santificou, a qual Deus convidou a ter comunhão com o Filho de Deus, e a igreja que compreendeu, e a igreja que aceitou ser santa e ter comunhão com o Filho de Deus. E o nosso coração se alegra, e os nossos olhos não suportam em ouvir exatamente isso. Esses que lá atrás eram tidos como aqueles que não dariam em nada, aqueles que não serviriam para nada, aqueles que eram o problema, aqueles que eram o trabalho, aqueles que eram a dificuldade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e vocês sabem que eu estou falando exatamente com vocês, e isso vai alcançar vocês e vai alcançar o coração de vocês. Não parem. Não parem de buscar o Senhor, não parem de desejar a Deus. Que o coração de vocês não deixe de arder, mas a cada dia coloca lenha, vai colocando lenha, vai lançando lenha, e a lenha é a palavra de Deus. São os momentos que você tiver com o Senhor, e isso é o combustível para que o seu coração arda, para que esse desejo ele não cesse, não se apague, mas ele se torne maior, porque Deus te chamou para ser santo e ter comunhão com o Filho de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele diz assim no verso número 24: mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é a mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Verso de número 26. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Nós não éramos nada quando nós fomos chamados e alcançados por esse Deus. Quando Deus nos tirou de lá, e eu me lembro muito bem quando eu estava lá. Me lembro que quando cheguei a esta cidade e o meu primeiro emprego, jovem de tudo, fui até uma loja e comprei um aparelho de som. E quando cheguei em casa com aquele aparelho e meu pai olhou para mim, olhou para o aparelho, ele disse: filho, e começou a chorar. Eu, na minha ignorância, pensei que ele estava triste porque eu traria um pouco mais de gasto para casa. Mas eu falei: pai, por que o senhor está chorando? Ele me disse assim: todos diziam que você não ia dar em nada.
Todos diziam que o seu futuro seria ser um traficante, que o seu futuro seria ser um ladrão, você ia assumir a boca de tráfico, você ia morrer, algo dessa forma ia acontecer. Todos diziam que o seu destino seria esse. Ninguém dava nada para você, ninguém enxergava nada em você. Quando olhavam para você, te viam como um nada. E hoje eu te vejo na casa de Deus e eu te vejo comprando as suas próprias coisas, com o suor do teu rosto. Essa é a palavra de Deus cumprindo-se sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é com você que eu estou falando. Você que sentiu isso, que entendeu isso, que compreendeu o chamado de Deus, e você tem vivido esse queimar, esse amor, esse desejo por Deus. Ele diz assim: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus, e eu quero frisar exatamente isso, foi Deus, foi o Senhor. Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar as poderosas, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo. Coisas desprezadas pelo mundo. Lembra lá atrás quando diziam para você exatamente isso? Você é o garoto problema, você é a garota problema, você é o jovem problema, você é a dificuldade, para você não tem solução. E hoje, quando olhamos para a sua vida e enxergamos os seus joelhos dobrados e enxergamos a sua vida prostrada diante de Deus, podemos entender realmente o que é que Deus está dizendo aqui. Deus está levantando exatamente este povo. Um povo a qual as pessoas olhavam e não enxergavam nada. Um povo a qual ninguém esperava, mas um povo a qual decidiu ser santo e aceitou exatamente este convite: ter comunhão com o Filho de Deus. Essa data eu vim até aqui para dizer isso para você, igreja. O Senhor tem feito com que arda dentro do meu coração exatamente isso. Não troque aquilo que Deus colocou em suas vidas. Não abandone aquilo que Deus confiou em sua vida. Não abandone a sua comunhão com o Filho de Deus. Não troque o seu chamado, não abra mão do seu chamado. Não perca as suas características de povo santo e chamado para ter comunhão com o Filho de Deus. Muitas pessoas hoje estão dentro do seu lar, estão deixando as Escrituras, estão deixando a comunhão com o Filho de Deus, estão se conformando com as coisas, com as situações. Não perca a sua característica de filho de Deus, de povo chamado por Deus. Não perca essa característica. Deus está te chamando para isso, meu irmão, minha irmã. É tempo de você estar voltando-se à presença de Deus. É tempo de voltar a dobrar os seus joelhos. É tempo de voltar a estar diante da palavra do Senhor. É tempo de você voltar a desejar o Senhor. É tempo de você queimar novamente pelo Senhor, a ter esse desejo, esse amor pela presença de Deus. Não deixe o tempo soterrar isso. Não deixe as coisas da sua casa, do seu cotidiano, não deixe esse conforto fazer isso com você, mas pelo contrário,
Que esse período em casa com Deus seja um momento a qual você tenha liberdade para falar com Deus, para ter comunhão com o Filho de Deus. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou tratando esse exato instante, porque é isso que o Senhor tem falado comigo. Não é tempo de conforto, a igreja ela não está de férias, ela não está em um cruzeiro, ela não está a passeio. A igreja sim está em pé e precisa tomar esta posição. E a posição que a igreja precisa adotar é exatamente essa. Uma igreja santa, chamada para ter comunhão com o Filho de Deus. E a comunhão com o Filho de Deus é o que vai fazer com que eu e você possamos permanecer em pé, fortalecidos. O desejo de Jesus para mim e para você sempre foi esse. Quando nós analisamos as Escrituras, nós vemos Jesus orando. Jesus orou no Getsemane, Jesus orou, Jesus se retirou e orou, Jesus se prostrou e orou. E existe um instante muito importante. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo de número 17, que em determinado instante o Senhor Jesus, ele foi orar. E essa oração, as Escrituras relatam o que aconteceu ali. Essa oração falava de mim, falava de você. Essa oração falava do desejo de Jesus de ter comunhão comigo e com você, igreja. E ele diz assim: Pai, eu neles e o Senhor em mim. Deus falando com Deus a respeito de nós. Ele diz exatamente isso. Pai, eu neles e tu em mim. Para quando olharem para nós, saibam que nós somos um. Meu irmão, minha irmã, é tempo de santidade e comunhão com o Filho de Deus. Deus, nesses últimos dias, convoca a igreja a viver, a experimentar, a sentir este prazer, a poder compreender o que é ser um povo santo e ter o direito e ter a oportunidade de ter comunhão com o Filho de Deus. Sabe o que é ter comunhão? Ter comunhão não é se assentar e comer de alguma coisa. Isso é o mínimo do mínimo da comunhão. Comunhão é isso. É estar unido, é estar junto. Jesus quer que onde Ele estiver, nós também possamos estar juntos, em comunhão. E sabe o que essa comunhão vai gerar em mim e em você? Essa comunhão com o Filho de Deus vai gerar conhecimento. Quando eu e vocês estivermos em comunhão com Deus, nós vamos contemplá-lo e nós vamos compreender. Nós vamos conhecer. Então, meu amado, que essa data seja marcada exatamente dessa forma. Que esta data seja um marco para mim e para você. Se até a data de hoje, se até esse exato momento, você tem desfrutado dos dias e dos prazeres e do conforto e do tempo hábil, às vezes com a família e com tudo ao seu redor, é tempo de voltarmos
a nossa vocação. Não abra mão da sua vocação, não abra mão do seu chamado, não abra mão daquilo que Deus colocou em você. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é alguém qualquer. Não foi por um acaso que Deus te chamou, mas Ele te chamou porque tem algo em especial para a sua vida. Então não desista daquilo que Deus tem. Não abandone o seu chamado, não abandone a sua comunhão com Deus. Não troque a sua comunhão com Deus. Eu quero te convidar a isso. Eu quero te convidar a você voltar a ter comunhão com o Filho de Deus e experimentar o que realmente é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não corra o risco de perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque a dracma, ela foi perdida dentro de casa. E quando nós estamos confortáveis, nós corremos o risco de, dentro de casa, perdermos aquilo que é mais precioso em nossas vidas. Te convido a despertar-se e tenho certeza que Deus tem algo especial para você. Amém? Que a graça e o amor de Deus possa estar sobre a sua vida e que o seu coração volte a queimar pelo prazer de ser santo e de ter comunhão com o Filho de Deus. Deus os abençoe. Amém. Ao início de tudo, encontrar-me
graças a Deus por esta palavra, por este culto. Eu quero agora fazer uma oração especial. Feche os seus olhos, oremos. Pai, neste momento eu quero fazer uma oração diferenciada, Pai, uma oração especial. Senhor, que a Tua bênção, ela seja diferenciada, Pai, na vida daquele que tem ofertado, na vida daquele que tem dizimado, na vida daquele que tem contribuído, Senhor, para a Tua obra. Senhor, que a Tua bênção ela seja diferenciada, Pai. Nós sabemos que ela é, porque a Tua palavra diz assim. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos orar para terminar o culto. Senhor, agradecidos a Ti, Senhor, neste momento, nós com o coração, Senhor, alegre por aquilo que o Senhor falou em nossos corações, por sentir a Tua presença, por sermos fortalecidos em Ti, Senhor. Pai, nesse momento eu peço que a Tua bênção esteja, Senhor, sobre a vida do Teu filho e da Tua filha, sobre o lar do Teu filho e da Tua filha, Pai. Sobre, Senhor, bendito, as nossas vidas, Senhor. E que essa semana, Senhor, possa ser uma semana tão boa quanto foi essa, Senhor, que passou. E que nós possamos, Senhor, a cada dia, desde o início até o anoitecer, estar, Senhor, gratos a Ti pelo Teu cuidado, pelos Teus favores, Pai. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que cuida especialmente de cada um dos Teus filhos, Pai. Amém. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas. Digamos todos, que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana e até breve, se Deus quiser.